Olá pessoas, aqui é o Ivan Leão com mais um vídeo de Corel. E nesse vídeo nós trabalharemos com a ferramenta sombreamento. Então vamos a ela. Para que a gente possa fazer um sombreamento, obviamente a gente precisa de algum objeto, né? Então vamos ao nosso velho e bom retângulo para aprender os básicos aqui da opção de sombreamento. Depois a gente vai fazendo alguma coisa um pouquinho mais elaborada. Então vou colocar alguma cor de preenchimento. Aumentar um pouquinho o zoom aqui. E a gente vai até a ferramenta de sombreamento. Então está aqui a paleta de ferramentas, a barra de ferramentas, né? E a gente tem aqui a ferramenta sombreamento. Basta clicar na ferramenta, vai ativar ela, e aí você tem duas formas de fazer. Ou você clicar sobre o objeto e arrastar, determinando já uma projeção, ou utilizar algumas pré-definições a partir aqui da barra superior. Eu vou fazer primeiro clicando e arrastando para demonstrar como é que funciona. Então vou clicar e arrastar a partir do centro do objeto, libero o mouse e ele gera uma sombra projetada ao fundo, de acordo com o ângulo que a gente determinar. A gente pode simplesmente clicar no ponto e ajustar o sombreamento, ok? Essa barra que fica no meio da linha de projeção, ela determina a intensidade desse sombreamento. Se ele vai ser mais escuro ou mais claro, ok? Então, beleza, esse é o jeito mais simples, mais direto da gente estar fazendo isso. Deixa eu fazer uma cópia. Eu vou limpar esse sombreamento usando esse botão aqui na parte superior. E vou fazer um novo sombreamento. Dessa vez eu vou pegar na parte mais de baixo do objeto e não no meio dele, ok? Então eu vou pegar aqui mais na parte de baixo, clicar e arrastar. E aí a sombra fica um pouco diferente. Como vocês podem perceber, não é uma sombra como se fosse um objeto próximo a uma parede, mas como se fosse um objeto no meio de um espaço aberto e que você consegue enxergar essa sombra no chão, ok? Pode ser para trás ou para frente. Novamente, você pode ajustar o ângulo de acordo com a sua intenção aí de sombra. Beleza? Da mesma forma, o controle aqui no meio funciona igualzinho para você determinar o quão intenso vai ser essa sombra, quão escuro vai ser essa sombra. Ok, vamos fazer então mais alguns aqui, só que dessa vez eu vou utilizar as pré-definições na barra de cima. Então fiz uma cópia aqui só do objeto, vamos lá na ferramenta sombreamento, pré-definições. Então aqui eu tenho o nome de algumas pré-definições, como plano acima à direita, plano inferior direito, plano inferior esquerdo e assim por diante. Se você observar, essas quatro primeiras opções são exatamente a possibilidade do que a gente tem para fazer, igual eu fiz aqui nesse primeiro. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Vou diminuir um pouco o zoom. Beleza. Arrastar só um pouquinho também esse objeto para cá, para a gente enxergar melhor. Então, voltando aqui na ferramenta de sombreamento. Então, vou utilizar a primeira opção, que é plano acima direita. Acima à direita. Vou dar um clique e ele forma uma projeção à direita. Vou alterar de novo, inferior direito. Está aqui, ó, inferior direito. Então ele fez uma projeção muito parecida do que eu fiz aqui, em termos de posicionamento. O que a gente pode perceber que é diferente é o efeito em si da sombra, que essa aqui está mais enevoada, mais dispersa, ok? Não tão sólida quanto essa. Essa aqui praticamente está um retângulo. A gente vê muito pouco uma dispersão no final, certo? Aqui também funciona o controle, tá? Do quão escuro vai ser esse sombreamento. Mas vamos ver como é que a gente consegue controlar e ajustar melhor essas opções aqui. Então, junto com a barra superior, a gente tem algumas opções, dentre elas a opacidade de sombreamento, que é exatamente a mesma coisa que essa barrinha faz. Observe que quando eu mexer nessa barra, o número daqui de cima vai mudar. Então, está no número 24. Vou clicar e vou arrastar e está lá. O número mudou para 52. Então, se eu vier aqui, mudar através dessa barra, ou ainda alterar o número, vou colocar um 80, pressionar Enter, ele vai alterar do mesmo jeito se eu mexesse na barra diretamente no objeto. Então, vai ao seu gosto, tá? Se você quiser colocar um número exato, você pode digitar na barra superior. Se você quiser simplesmente ir movendo até que você perceba que está de acordo com o seu gosto, você pode mexer direto na barrinha.
E aqui a próxima opção é o enevoamento, que é justamente essa sensação de quanto está espalhada a sombra. Então eu vou colocar aqui também, mexer no controle, e a gente percebe que fica bem mais enevoado de acordo com o que eu mexo aqui. Da mesma maneira, eu posso clicar e arrastar, ok? Ou digitar algum valor. Vou colocar o valor, por exemplo, 5, pressionar Enter. Então, a gente consegue ajustar o quanto a sombra se dispersa com esse controle de enevoamento. Além disso, a gente tem mais opções aqui, vamos mexer na próxima, que é a direção do enevoamento, que também vai dar uma sensação diferente, onde a gente tem desfocagem gaussiana, interna, central, externa e média. Vou clicar nelas para a gente poder perceber bem como é que funciona. Interna. Ela vai fazer com que essa dispersão seja mais interna à área de projeção do próprio objeto. Então imagina esse quadrado, está aqui como uma projeção do quadrado, e aí essa sombra foi limitada mais para a parte interna. Ele fez esse enevoamento mais para a parte interna. Vou aumentar um pouquinho o enevoamento para ficar mais perceptível. Tá aí. Então, aqui na parte interna, aí eu tenho a opção central, que ele vai distribuir para dentro e para fora, em relação ao formato original do objeto. A gente tem também a externa, ok? Que vai ficar bem para fora do objeto. Como vocês podem perceber, ela ficou maior do que o próprio objeto original. E a média, que é bem parecida com a central, ok? Que também faz uma projeção para ambos os lados a partir do ponto da linha central do objeto, né? Da linha do objeto original, na verdade. Alguns desses controles, como por exemplo interna, você tem mais uma opção que é a borda do enevoamento, para dizer qual é o estilo dele, se vai ser linear, quadradas, quadradas inversas ou planas. E novamente eu vou experimentar aqui para a gente perceber. Então ele vai fazer pequenas variações no jeito que essa sombra vai ser projetada, ok? E aí, novamente, vai ao seu gosto, você vai determinar de acordo com a sua intenção, conforme você mexer nos controles. A próxima opção que a gente tem aqui é a cor da sombra, que por padrão vem com um preto, mas você pode colocar a cor que você quiser. Então você pode aqui navegar na paleta, ok? Ou ainda editar as cores de várias maneiras, com controles de cada uma das cores, né, do CMYK, por exemplo, ciano, magenta, amarelo e preto, ou ainda um misturador mais interativo, você mexer aqui e alterar a cor, ou ainda nessa outra forma, né, que é justamente da paleta, para você alterar. Você pode também clicar aqui nos reticências, para poder adicionar uma cor personalizada, localizar uma cor, ou seja, várias opções de cor, como outras janelas de diálogo relacionadas à cor. Além disso, você tem a opção de usar o conta-gotas para pegar uma cor que já exista aqui na sua área de desenho. Então imagina que eu tenho um outro objeto, vamos pegar aqui, qualquer objeto com uma cor, vou fazer até uma cor editada aqui, né? Uma cor, não a cor da paleta, mas uma variação da cor. Então vou pegar um verde aqui, mais para um turquesa. E aí eu vou fazer de novo aqui a interação com a sombra, vou clicar aqui na opção de cor, vou usar o conta-gotas e vou clicar na cor que eu quero pegar. E aí ele utiliza essa cor como referência para aplicar a sombra, ok? Então não tem muito segredo, é bem interativo para fazer essas alterações. Além disso, a próxima opção é como ele vai fazer esse cálculo, essa combinação da sombra com outros objetos. Para ficar um pouco mais compreensivo, eu vou colocar um outro objeto aqui atrás, colocar uma cor, vou colocar um amarelo, vou jogar esse objeto para trás utilizando o atalho Shift Page Down. E aí é o seguinte, vou alterar a forma que esse sombreamento se comporta, como ele se mistura, né, com os outros objetos, a partir dessa opção aqui no menu superior. Então, o padrão está como multiplicar, e eu posso clicar em alguns para a gente experimentar como é que ele vai mudar. Vou colocar, por exemplo, normal. A gente vê que mal mudou, tá? É uma mudança bem sutil, mas eu vou clicando em alguns aqui para a gente perceber que ele realmente muda bastante a forma que a sombra se comporta. Então tem o adicionar, vamos pegar outro aqui, ó, subtrair, e assim vai. É só questão de experimentar as várias opções e você ver se o efeito está mais ao seu gosto, de acordo com a sua ideia. Que nem esse aqui, ó, se mais claro.
Aqui foi bem interessante porque você percebe que na área branca a gente nem enxerga a sombra, ok? Enquanto que numa área que tem uma cor, a gente percebe mais a sombra. Deixa eu colocar uma cor diferente. Não sei se está bem visível aí, mas a sombra está aqui, mas com uma sensação mais clara. Ele absorveu a cor do outro objeto e fica bem sutil. Vou colocar um verde para a gente perceber também, um vermelho e assim vai. Então, essa forma de mudar o comportamento da sombra, de como ele combina, a gente consegue obter efeitos bem variados e não só uma sombra básica, ok? Então, aqui a gente tem várias formas de fazer essa sombra se comportar. Vou voltar para mais comum aqui no multiplicar, beleza? E a gente tem mais um botão aqui que é o copiar propriedades de sombra. Se eu quero que esse objeto tenha o mesmo comportamento de sombra de outro objeto, eu posso clicar nesse botão. Vamos fazer nesse daqui, ó, só para ficar mais fácil de entender. Vou pegar esse objeto aqui. Eu quero aplicar uma sombra igual a esse objeto. Então eu venho na ferramenta de sombra, clico naquele botão, e aí eu vou utilizar essa setinha para copiar a sombra do outro objeto. E aí ele justamente fez o mesmo padrão de sombra. Ele colocou a mesma projeção, ou seja, a mesma posição que a sombra ficou, a mesma cor, a mesma graduação de enevoamento e tudo mais. Então ele copiou realmente as propriedades da sombra, ok? Beleza. Então deixa eu demonstrar mais algumas opções aqui. Vou colocar mais um objeto. Arrastar um pouquinho mais para cá para a gente enxergar melhor. Vamos lá na ferramenta de sombra novamente. Só para a gente navegar nas outras opções de pré-definição. Então a gente viu as 4 primeiras, que são uma projeção como se tivesse um objeto próximo a uma parede. Aí depois a gente tem, parecido com a segunda opção que eu mostrei, que é como se fosse um objeto em uma área mais aberta e com uma sombra projetando no chão. E aí da mesma forma ele vai mostrar para trás, sendo mais para a direita, para a esquerda, ou para frente, mais para a direita e para a esquerda. E a gente tem o incandescente, que é a última opção aqui, o último grupo, né? Que ele faz como se o objeto tivesse aceso. Então, ao invés de uma sombra, parece mais uma luminosidade que está saindo do objeto. Então, eu vou colocar esse incandescente pequeno para a gente começar a trabalhar. Vou colocar ele mais aqui. E aí eu posso ajustar também o jeito que esse sombreamento se comporta. Vamos lá de novo na ferramenta de sombreamento. Posso mudar puxando aqui o controle, essa barrinha aqui no caso, para fazer mais intenso ou menos intenso, ok? E aí eu posso também ajustar nos controles superiores, igual a gente viu agora há pouco, não vai mudar nada. Então aqui a gente tem a opacidade, o enevoamento e assim por diante, tá? Então vai de acordo com o seu gosto. Se eu quiser algo que seja mais projetado, como se estivesse mais aceso, vamos chamar assim, eu posso colocar o externo, por exemplo. Então ele vai ficar mais para fora. Mas esse cinza está estranho, não parece aceso. Então eu posso mudar uma cor, como por exemplo, um tom de amarelo. Aí vai da sua intenção. Se você quisesse fazer algo como uma lâmpada, vamos fazer aqui um ponto redondo, né? Colocar ele em um tom de amarelo mais claro aqui, como se fosse uma lâmpada incandescente. É lógico que tem um amarelo bem forçado aqui, mas só para demonstrar, tá? Então aqui um ponto de amarelo, faço a ferramenta de sombreamento de novo, utilizo a opção de incandescente, vamos pegar um grande aqui para já pegar justamente bem projetado, e altero a cor utilizando o próprio conta-gotas, pego a cor do próprio objeto e tá aí. Parece mais para um sol, né? Eu comecei falando como se fosse fazer uma lâmpada, mas a gente pode dizer que isso aqui seria como um sol, ok? Então é um objeto que tem a sensação, a gente tem a impressão de que ele tem uma incandescência, né? Ele está projetando uma luminosidade ao redor dele. Beleza? Para você voltar a editar o sombreamento, observe o seguinte. Quando você clica no objeto, ele vai perceber que foi o objeto em si clicado e a barra superior exibe controles referentes ao tipo de objeto. Que nem esse caso aqui é um retângulo, então aparecem opções de retângulo. Se eu clicar na elipse, vão aparecer opções da elipse. Se eu clicar na sombra, aí sim, vão aparecer os controles de sombra. Então a mesma coisa aqui, ó. Vou clicar aqui na sombra, controles de sombra. Então em qualquer objeto que já tenha uma sombra,
Se você quiser modificar a sombra, você tem que clicar na própria sombra e não no objeto que tem a sombra, ok? Beleza, então só tem mais alguns controlinhos ali da sombra para mostrar. Vou clicar aqui no objeto. Que são esses controles aqui, ó, esses 3 controles que eu não mostrei ainda. Observe que esses 3 controles só ficam habilitados de acordo com o tipo de sombreamento. Então, se eu clicar nesse aqui, por exemplo, esses 3 controles não existem, eles ficam desabilitados. Se eu clicar nesse outro aqui, ó, também estão desabilitados os controles. Se eu clicar nesse que é do mesmo tipo, está desabilitado. Se eu clicar nesse daqui, está desabilitado. Então, na prática, o único que funciona, o único tipo de sombreamento que funciona, vamos lá, fazer mais um objeto, para demonstrar do zero. O único tipo de sombreamento que funcionam aqueles controles é esse aqui, que é o sombreamento plano. Então, quando eu estou com o sombreamento, desculpa, não é o plano, é o perspectiva, falei errado. Quando eu estou com perspectiva, eu tenho esses 3 controles. Vamos ver o que eles fazem para entender o porquê que só naquele funciona. Que é o ângulo do sombreamento, aí depois eu tenho o alongamento, que é o quanto ele é projetado, né, a distância em si, e o esmaecimento. Então, esses 3 controles são, na verdade, controles que a gente tem aqui, ó. Observe os números que estão ali em cima e conforme eu liberar o mouse, o que vai acontecer. Observe esse número, ó, mudou para 339. Vou puxar de novo. 203, 155 e assim vai. De acordo com o ângulo que eu mudar, aquele número vai mudar. Beleza? Então, esse primeiro controle, que é o ângulo do sombreamento, a gente pode simplesmente definir a partir do ponto de controle aqui manual. O segundo, vamos ver aqui, ó, que é a intensidade da cor, a gente já viu a partir daqui. E finalmente esse, vamos lá. A legenda em si, alongamento da sombra, ele vai fazer com que essa sombra se alongue mais. Vamos ver o que acontece se a gente mexer nesse controle. Vou puxar aqui, estava em 50, vou aumentar, e a gente vai ver que ele fica mais projetado. Então, na prática, a gente poderia fazer algo assim, ó, simplesmente puxar ou diminuir. É só uma outra forma de controlar esse sombreamento, tá? Não tem muito segredo, beleza? Observe que conforme a gente mexe, ele reseta, ele volta o valor para 50, ok? Então, ele é só um reajuste. Imagina o seguinte, eu tenho essa projeção aqui e eu quero aumentar, vou dobrar ele, né? Está em 50 e eu quero colocar em 100. A gente vai simplesmente projetar ele mais. Só isso, tá? Não tem muito segredo, a gente poderia controlar também aqui manualmente. E o último, que é mais uma opção de esmaecimento, que é parecido com o que a gente viu aqui do enevoamento. Vamos lá alterar para a gente ver como é que funciona. Ele vai fazer com que o ponto mais próximo do objeto fique mais escuro e o ponto mais distante fique mais claro. Então é justamente o que uma sombra de um objeto, imaginando um objeto numa área aberta, né, com uma projeção de sombra para o chão, faria. Quanto mais próximo do objeto, mais escuro, né, porque tem menos luz batendo nele, vamos dizer assim, aqui na parte mais oculta, né, mais de trás do objeto. E aí, conforme vai ficando uma sombra mais alta, né, que é projetada mais na parte alta do objeto, é natural que a luz fique mais dispersa e a gente consiga ver uma sombra esmaecendo, ou seja, morrendo aquela sombra. Por isso que é chamado de esmaecimento da sombra, beleza? Então, essas são as opções do sombreamento. Para finalizar aqui, eu vou mostrar rapidamente como fazer um objeto com uma impressão mais tridimensional para a gente perceber um problema da sombra, ok? Vamos lá. Eu vou desenhar rapidinho um cilindro. Vou fazer manualmente aqui um cilindro e não utilizar uma ferramenta de extrusão ou coisa assim, que daria para a gente fazer também, mas só para demonstrar de uma maneira mais simplificada. Então eu vou desenhar aqui um cilindro. Deixa eu só ver se eu encaixei direitinho aqui a linha, acho que sim. Então eu estou combinando esses dois objetos. Vou criar mais um objeto de acordo com o entorno deles. Como fazer isso, que se você não tem ainda domínio de como combinar objetos, soldar, criar um contorno externo e assim por diante, vocês podem estar vendo os vídeos dessa série
que eu explico exatamente como é que faz esse tipo de coisa. Então, aqui não é o foco, eu só desenhei um objeto rapidinho. Colocar aqui uma cor. Vou colocar uma cor diferente aqui para a gente perceber. Então, imagina que isso aqui é um cilindro, eu quero fazer a projeção de uma sombra, tá? Eu vou pegar essa parte aqui, que é o objeto inteiro, que inclusive tem esse contorno aqui da parte de cima, deixa eu só desfazer. E vou criar uma sombra a partir dele, tal qual a gente já viu, dessa maneira. Assim, beleza. O problema de fazer em um objeto que tem uma sensação tridimensional é que a sombra ela não é inteligente o suficiente para fazer a projeção do jeito certo, ok? O que eu quero dizer com isso? Observem que tem um pouquinho de sombra aqui embaixo. Então, o objeto parece que ele está flutuando, está algo estranho, né? Eu vou clicar aqui e vou editar a sombra novamente. E olha o que acontece. Jogar para frente. Fica mais estranho ainda, porque a sombra deveria vir de baixo do objeto, né? Encostada no objeto. Para você contornar esse problema, tem uma técnica bem simples. O que acontece é o seguinte, o sombreamento, assim como outros efeitos que a gente vai estar vendo aqui nessa série de vídeos, que eu vou estar mostrando na sequência, vários outros efeitos aqui, como contorno, misturar, distorção e assim por diante, né? Que estão junto aqui com o grupo sombreamento. Vários desses efeitos, a gente tem a capacidade de separar ele, desgrudar esse efeito do próprio objeto ao qual foi aplicado. Isso possibilita que a gente posicione essa sombra de uma forma mais apropriada para dar a sensação real, né? De que a sombra deveria estar embaixo do objeto e não assim como se o objeto estivesse flutuando. Então vamos lá, como fazer isso? Basta ir no menu Objeto e a gente tem a opção aqui, ó, Separar grupo de sombreamento. Esse separar é a mesma opção que eu mostrei a alguns vídeos anteriores, que é a opção separar. Eu mostrei como é que funciona o combinar e o separar para objetos simples, combinando e separando retângulos, elipses e assim por diante. E a gente pode usar a mesma opção de separar para separar um efeito. Então vamos ver o que acontece. Cliquei aqui. Agora, com a ferramenta seleção, eu posso arrastar essa sombra. Essa sombra aqui não é mais uma sombra desse objeto, não está mais vinculada. Então eu não consigo mais editar as propriedades desse sombreamento, ok? Ele se comporta como se fosse um novo objeto. Inclusive aqui embaixo, vocês vão ler que ó, é um retângulo com um efeito lente. Então o Corel criou um novo objeto, ele transformou aquela sombra em um novo objeto com a mesma aparência visual, ok? Mas não é a mesma coisa. Só que com isso a gente consegue contornar aquele problema. Eu posso posicionar aquela sombra, ó, vou arrastar aqui, de forma que fique mais apropriado para a gente ter aquela sensação correta de posicionamento da sombra. Então, mais ou menos assim. Talvez puxar um pouquinho mais para dentro. Eu acho que é mais ou menos isso. Dá para ajustar um pouquinho mais. Beleza. Ó, diminuir um pouquinho o zoom. Então a gente percebe que fica bem legal, diferente do que tinha acontecido aqui anteriormente. Vou fazer de novo, ó. Não vai ficar idêntico, tá? Mas só para a gente voltar a entender o que estava acontecendo. Então, quando a gente fez a projeção da sombra, ela ficou com essa falha que aparece um pedaço de sombra embaixo. Agora que eu separei a sombra do objeto... Ah, faltou esse pedacinho, né? Só para não achar que tem algo faltando, porque tem algo faltando, né? Só para a gente fazer essa correção rápida do sombreamento, eu separei do objeto e movi esse novo objeto que foi criado, dando uma sensação mais correta da sombra. Ok? Então, é isso por esse vídeo, beleza? Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, aquele joinha sempre ajuda a gente para que o YouTube possa oferecer para outras pessoas. Se tiverem qualquer sugestão ou pergunta, deixem aí nos comentários. Se inscrevam no canal se ainda não fez isso e ative o sininho para ser notificado quando eu estiver postando novos vídeos. Beleza, pessoal? Até a próxima!